Olá, bem-vindo de volta. Meu nome é Gustavo, sou investidor de bolsa de valores e hoje eu vou fazer análise para vocês de uma empresa que para mim é uma das mais queridinhas. Desde que eu entrei na bolsa, na verdade, eu invisto nela, que foi mais ou menos há 4, 5 anos atrás, e que ela tem apresentado realmente retornos muito bons, tem resultados incríveis, a contabilidade dela é muito boa, a tese dela por trás é muito boa. E eu quis fugir um pouco das empresas norte-americanas para trazer alguma brasileira também, que é uma coisa rara, principalmente agora que a gente teve o último resultado do quarto trimestre de 2023, soltados agora dia 21. Eu gostaria de trazer para vocês as minhas compreensões, as minhas anotações em cima desse resultado que a VEG trouxe, se ela está indo em linha com a tese, de onde ela está tirando lucro, e vamos abordar um pouco mais sobre a empresa em si. Então aqui eu estou no site de RI da VEG, os resultados de divulgação em quarto trimestre de 2023 que qualquer um pode acessar. É só vir aqui no release de resultados, ou na demonstração financeira, ou na apresentação de resultados. Ou qualquer uma delas, ela vai apresentar os números dos últimos trimestres para vocês. Mas antes disso, vamos passar pela apresentação ao investidor, vamos descobrir o que a BEG faz. Mas resumidamente, ela tem mais de 40 mil colaboradores no mundo, 4.700 engenheiros, 60 mil motores produzidos por dia, que é uma coisa incrível de se pensar, né? 60 mil motores produzidos por dia. A empresa não é pequena. Ela está em mais de 52 parques fabris, em 15 países e 4 continentes, então ela está espalhada pelo mundo, como a gente vai ver na receita dela. Receita líquida de 32,5 bilhões de reais e valor de mercado de 155 bilhões de reais. Uma empresa muito grande. Está listada tanto no Brasil quanto ela tem a ADR lá nos Estados Unidos, a VEG ZY, que é a que a gente vai ver. Então ela apresenta soluções de ponta a ponta, que ela faz um esqueminha demonstrando, por exemplo, mercado de energia, que tem negócios digitais, onde ela está operando tanto na geração, quanto na transmissão, quanto na distribuição, automação, proteção e instalações elétricas, em várias regiões, tanto na indústria, na cidade, no campo. Ela tem uma. Isso as pessoas não conhecem, mas ela tem uma linha de negócios que é de tintas e vernizes, que também traz um pouco mais de diversificação para a receita dela. Aqui ela enrola mais um pouco, né? Fala, bonitinho, eficiência energética, energia renovável, vantagens competitivas, de verticalização. Aqui é legal, o perfil da receita. Então, ela tem 25% da receita na América do Norte, 6% na América do Sul, 47% no Brasil. Então, metade da receita dela no Brasil e a outra metade no exterior. Ou seja, metade da receita dela é em dólar. Então, isso já dá para adiantar que é uma coisa fenomenal da VEG, uma empresa brasileira que tem metade da receita em dólar. Isso acaba sendo uma coisa que ajuda em questões de crise. Quando o Brasil entra em crise, a VEG consegue se manter bem, consegue manter o lucro bem. Então, por exemplo, se o Brasil entrasse numa crise grande, eventualmente por algum motivo, eu não teria problema em ter VEG. Ela pode até ter sua receita diminuída, mas é difícil a empresa falir, entende? 14% na Europa, 4% na África e 5% na Ásia e no Pacífico. E esses 5% na Ásia e no Pacífico e 4% na África são drivers de crescimento da empresa. Porque existem empresas que atuam no mundo inteiro. A gente vai ver a General Electric, por exemplo, uma empresa americana que atua no mundo inteiro também. Mas a entrada dentro da Ásia e da África possibilita uma linha de negócio muito grande para a VEG. É um crescimento muito grande que ainda existe na Ásia para entrar. Então, é uma das coisas que eu ainda acredito que a VEG consegue crescer. Ela ainda não é grande o suficiente no mercado. Então, quando eu pego o posicionamento estratégico dela, ela inventa aqui para mostrar como ela está melhor que os concorrentes. Mas realmente ela possui uma linha de negócios muito boas. Por exemplo, a VEG, que ela está comparando, que ela tem motores industriais, redutores, drives, controles, alternadores, tem energia eólica, solar, trato de potência, subestações elétricas, que, então, por exemplo, o Brasil vai aumentar a malha elétrica, tá fazendo leilão de energia. Quem é que vai entrar junto nisso? A VEG, porque as empresas vão ter que comprar os geradores, as antenas, vão ter que comprar tudo praticamente da VEG, que é uma das maiores produtoras do mundo, e ela vai ganhar muito dinheiro, né? Eventualmente. E isso no mundo inteiro, né? A gente tem muitos lugares no mundo que ainda não tem eletricidade. Ou a eletricidade ainda é muito ruim, precisa ser trocada. De tempos em tempos, geradores precisam ser trocados, transformadores precisam ser trocados. Então, tudo isso, por exemplo, nos Estados Unidos, a malha elétrica é muito velha. Então, existe um driver de crescimento para a empresa muito grande contratado, porque a empresa vai lá, contrata a VEG para conseguir transformador, gerador e renovar a malha antiga. Então, ela tem várias coisas, e a General Electric, por exemplo, e a Siemens, que são as duas grandes concorrentes da VEG, não possuem as mesmas coisas. Você vê que a GE e a Siemens possuem várias linhas de negócio, mas algumas elas não entram, né? Como redutores
e industriais, no caso, né, e fracionados domésticos, de motores comerciais e appliances, beleza? Então isso é uma linha legal da WEG. Continuando, então, a gente tem aqui os negócios da WEG. Então, é legal ver isso, né? Que o mercado externo é 53% e 47% o mercado interno da divisão de receita dela. E aqui a gente tem a trajetória de crescimento consistente da empresa. Então, no caso, a evolução da receita desde 1996. Ela crescendo, crescendo e tomando proporções maiores. Então, aqui a gente tem nessa parte escura, azul escura, ela é fabricada e vendida no Brasil, 47%. Fabricado no Brasil e exportado é azul, então 24%. E fabricado e vendido no exterior é 29%. E aos poucos a gente vai ver esse 29% aumentar mais ainda. Por quê? Porque existe várias instalações fabris no mundo inteiro que a WEG está investindo. Isso até foge um pouco daquela coisa que a gente tem, por exemplo, o custo de ter uma fábrica no Brasil é muito maior do que ter um custo de uma fábrica em vários outros países. Então é muito natural para a empresa buscar esses outros países que possuem legislações e vantagens tributárias para poder conseguir uma margem maior. Então aqui a gente vê, por exemplo, quando ele pega o resultado do ROIC, a margem EBITDA, é muito fácil de ver como o EBITDA está crescendo quase exponencialmente. Está indo ali em 2019 de 2.245, isso aqui em milhões, né? Então 2 bilhões, 245 milhões para 7 bilhões e 90 milhões. Então, uma coisa absurda, quase triplicou, mais que triplicou no caso, e isso acabou acompanhando no preço da ação. Se eu for pegar ela e analisar aqui, no Status Invest, acabou que ela performou muito bem, aumentando 315% o valor dela. Também acompanhado esse 315% da receita. Então, os múltiplos se expandiram e a receita se expandiu bastante, o EBITDA se expandiu e o lucro também. Isso eu vou demonstrar para vocês. Outra coisa legal de ver aqui na apresentação deles é o uso de caixa, que eles falam do investimento e expansão de capacidade. Tem um fato bem famoso que a WEG, boa parte da receita dela, vem do que ela veio investindo e desenvolvendo por conta própria nos últimos 2 anos. Então, ela é uma empresa de alto investimento, de alto uso de capital. E no final ela consegue manter isso por volta de 5%, que é uma coisa muito boa. Por mais que ela tenha crescido esse investimento, esses investimentos que ela está fazendo, ela consegue gerar novas linhas de negócio. Isso é muito bom para a empresa. Então, pesquisa e desenvolvimento ela anda gastando bastante, uma porcentagem muito grande da receita, e investimento e expansão de capacidade, por exemplo, comprando novas fábricas, ou aumentando a capacidade dessas fábricas, também tem aumentado bem. Então, ela está nessa trajetória de crescimento de receita. Então, indo agora para o resultado dela, aqui eu já estou na demonstração de resultados trimestral, saiu o quarto trimestre de 2023, e a receita operacional líquida veio de 8 bilhões e 561 milhões de reais. Ou seja, foi um aumento considerável em relação ao terceiro trimestre de 2023. Mas eu preferi pegar a porcentagem total para a gente poder destrinchar como é que está indo as linhas de negócio. Então, por exemplo, o lucro bruto, em relação, né, no caso, a margem do lucro bruto, ela veio de 33,7%, enquanto no outro trimestre de 2023, no caso, o terceiro trimestre de 2023, veio de 32,4%. A princípio, aqui está tudo normal. Quando eu continuo, lucros antes de impostos, 19,3%, enquanto no outro foi 20%. Então aqui a gente já perdeu. Aqui já teve uma piora operacional. Então isso é legal de você ver. Isso é legal de você abrir o resultado e procurar por isso. Principalmente quando você está acompanhando uma empresa. Então aqui no caso a receita operacional líquida, o lucro bruto, lucro antes de impostos. A gente vê que fica mais ou menos em linha, né? Quando eu pego o terceiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2023, no final de 1 bilhão e 600 milhões, foi para 1 bilhão e 600 milhões e 52. A diferença é muito pequena. Mas se eu for pegar o lucro por ação, olha o lucro por ação. Foi de 0,31 para 0,41. Isso foi um aumento considerável. No caso, foi um aumento de 33%. E anualmente, se eu comparar com o quarto trimestre de 2022, foi de 46%. Uma empresa que cresce o lucro de 46% anualmente no próprio trimestre, isso é uma coisa que não existe. Então, de onde surgiu isso? Qual que foi essa diferença? Porque se eu vou ver lucros antes de impostos, o lucro foi praticamente o mesmo. De onde é que surgiu essa diferença de 33%? A diferença surgiu quando eu pego e retiro os impostos. Porque quando eu pego o lucro líquido em exercício, eu já vejo uma diferença muito grande. Em terceiro trimestre de 2023, os impostos, imposto de renda, imposto diferido e minoritário, foi bastante dedutível do lucro antes dos impostos. E no caso do quarto trimestre de 2023,
o imposto de renda, os impostos deferidos e minoritários, você vê que o imposto deferido ele não é negativo. No caso, ele não retirou do caixa da empresa, ele aumentou. Quer dizer que aqui ele recebeu algum diferimento de imposto que propiciou, no caso, a empresa ter uma melhora nos resultados. Então, ela ganhou dinheiro com imposto, de certa maneira. Então, no caso, aqui, isso fez a diferença para que o lucro líquido do exercício. Pensa, o lucro antes dos impostos foi de 1.652.000. No caso, 1.652.000.000. E depois foi para 1.744.000.000 depois dos impostos. Aumentou com os impostos. Então é uma coisa que foi algo que, por mais que a empresa cresceu. Teve um aumento da receita, teve um aumento do lucro bruto, teve um aumento do lucro antes dos impostos. Só que realmente essa diferença do lucro por ação foi algo não recorrente dos impostos. Então isso não é algo que dá para esperar depois para frente. Então eu já reduzo aqui a minha projeção de tese. No caso, o EBITDA de 1.800.000.000 e o lucro por ação de 0,41. Então, se eu for olhar alguns outros números da empresa, da VEG, por exemplo, colocar aqui no anual e for ver, aqui eu vou pegar os números da ADR, mas é a mesma coisa, só que eu estou vendo a ADR porque o programa que eu vejo só vê empresas listadas lá fora, não olha empresas brasileiras. Então, no caso do fluxo de caixa livre da VEG, no final de tudo isso, ainda é um fluxo de caixa livre com tendência crescente. Isso eu acho muito legal. A empresa consegue aumentar o fluxo de caixa livre ao longo do tempo, com exceção de 2021, que foi um ano normal para a empresa, onde ela teve um CAPEX muito grande. Isso uma empresa como a VEG tem que ter, ela tem que ter um CAPEX grande, ela tem que ter um investimento muito grande na própria empresa. A gente vê as outras métricas também, por exemplo, a receita está explodindo, o EBITDA está explodindo, o caixa dela, se eu puxar o caixa dela aqui, deixa eu tirar esse sabisco, o caixa dela é muito bom. Então ela mantém um nível consideravelmente grande de caixa e a dívida é sempre menor, então ela tem sempre um caixa maior do que a dívida, ou seja, ela tem uma dívida líquida negativa. Isso é maravilhoso porque normalmente a empresa endividada é muito mais fácil de falir, é muito mais fácil de vir dar problema, de pedir recuperação judicial, por exemplo, por conta das dívidas. O lucro por ação, então, é algo que acompanha o preço da ação, obviamente. Então, desde 95, você vê que o lucro por ação vem explodindo nos últimos anos. E isso aqui tem performado a VEG. Por que a VEG foi uma das queridinhas da bolsa nos últimos 2 anos? Por causa disso aqui, por causa do lucro por ação. Então, a empresa consegue crescer, a empresa consegue apresentar novas linhas de negócio. Então, ela tem aumentado o lucro por ação de 17,46%. Anualmente, isso aqui não foi desde lá do começo. Todo ano, se eu fosse fazer uma linha reta até aqui em cima, ela tem aumentado de um ano para o outro 17,46%. Isso é muito grande, isso é coisa que nem Big Tech faz. Então é um número muito bom. Então, se eu for pegar alguma outra ação, por exemplo, pegar uma Big Tech, por exemplo, se eu for pegar a Apple, vou digitar aqui a Apple, e eu pegar o lucro por ação da Apple nos últimos, desde lá do começo, no caso, desde 85, ela tem crescido o lucro por ação de 15,75. Então, no caso da VEG, ela está competindo com as empresas mais valiosas do mundo, que mais crescem no mundo. Então, a gente pode agora começar a perceber algumas coisas que a mídia começa a querer colocar para a gente. Então, aqui já a mídia, olha o nome da matéria. VEG lucra 1,74 bilhão no quarto trimestre de 2023, alta anual de 46%. Já demonstrei para vocês de onde vem essa alta. E ele fala aqui, né? O lucro líquido foi impactado positivamente pelo reconhecimento de incentivos fiscais referentes à constituição de uma nova controlada na Suíça. Então, é isso de onde veio essa constituição de uma nova controlada na Suíça. Então, aqui ela continua a matéria dizendo que o lucro líquido foi impactado positivamente pelo conhecimento dos incentivos fiscais referente à constituição de uma nova controlada na Suíça, e desconsiderando esse efeito não recorrente, o lucro líquido seria de 1,402 bilhão no trimestre. E de acordo com a VEG, o desempenho é reflexo principalmente da acomodação dos custos de matérias-primas, aliado à alteração do mix de produtos vendidos. A receita líquida somou 8,56 bilhões no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 7,3% na comparação com igual etapa de 2022. Analistas aguardavam por faturamento de 8,53 bilhões de reais, segundo a LSEG. Então, aí ela continua destrinchando um pouco, né? E dia 31 de dezembro de 2023, o caixa líquido da VEG era de 4 bilhões, um crescimento de 187% na comparação com a mesma etapa de 2022. As atividades operacionais apresentam geração de caixa de 7 bilhões no ano de 2023, resultado do crescimento da receita e melhora das margens operacionais. Então, quando eu volto aqui para a VEG,
eu colocar aqui a VEG ZY, que é o ADR dela, e for ver o fluxo de caixa, é isso que eu espero de uma ação no longo prazo. Eu quero que ela continue gerando fluxo de caixa positivo e crescente. Não tem problema, às vezes, ser uma montanha-russa, como aqui no caso, né? Ela cresce, passa 2, 3, 4 anos sem crescer o fluxo de caixa, e daí dobra o fluxo de caixa. Aí não cresce, continua, não cresce, não cresce, não cresce, dobra o fluxo de caixa. Então eu posso esperar mais ainda uns 2, 3 anos para ela tentar dobrar esse fluxo de caixa, de certa forma. É mais ou menos isso que eu busco ver numa empresa como a VEG. Outra coisa legal de ver é que as margens estão mantidas, né? São mantidas mais ou menos estáveis. Então a margem de 30 e poucos por cento, 29%, uma margem operacional também relativamente boa e estável, de 15%, e uma margem de lucro de 10%. Acima dos dois dígitos é uma coisa maravilhosa. Então 2022 foi de 14%. No caso, né? Em 2023, se pegar os trimestres para o brasileiro, a gente tem uma margem de 16,24%, não nesse último trimestre, no outro. Muito bem? Tá, Gustavo, e agora? Será que os múltiplos da VEG são bons? Será que eu poderia comprar ela hoje? Então a VEG hoje está custando R$ 35,00 a ação. Está pagando dividend yield de 1,10, deve pagar mais por causa desse lucro. Ela paga metade mais ou menos do lucro dela, o payout dela para dividendo é 50%. Então ela distribui isso para o acionista. Tu vê que a ação performou muito bem ali na pandemia e ficou estável. Desde o pico ali foi R$ 43,00, ela não chegou a atingir mais esse nível de preço. Então ela está de lado desde lá de 2021, ela não andou. Para uma empresa dessa qualidade, é questão de tempo para ela andar. A não ser que aconteça alguma coisa muito ruim com a linha de operacional dela, é muito difícil dela não andar. Por isso que em momentos em que ela tem uma retração de preço considerável, eu compro. Ela tá cara? 30 de PL é caro no Brasil? É, 30 de PL é caro no Brasil. Só que a gente viu que a receita dela, metade vem do mundo. E o mundo ainda tem muita coisa para crescer. O mundo, principalmente onde ela tá, em questão de transformador, energia elétrica, a gente tá. As empresas, por exemplo, estão buscando energias mais renováveis, mais limpas. A Europa já está com um programa para poder transformar toda a fonte energética dela em fontes limpas de energia, renováveis. E a WEG está completamente envolvida nisso. Por exemplo, a Tesla produzindo carro elétrico. Para produzir carro elétrico, tem que ter mais energia para poder conseguir abastecer eles. Quem é que vai produzir essa energia? A WEG. Inclusive, a WEG ela está começando a produzir também aqueles, digamos, aquelas tomadas para carro elétrico, que você pode ir lá ligar seu carro elétrico. Então, isso é uma coisa muito legal. A WEG consegue inovar em muitas linhas de negócio diferentes. Então, um 30 de PL histórico, eu não acho que seja um preço baixo, digamos assim, mas também não acho que seja um preço muito alto. Quando ela estourou em 2020, o preço dela foi para 67 de PL. Então, isso para mim é alto. Só que se ela continuar crescendo o que ela está crescendo, isso realmente é baixo. 30 de PL, se ela continuar crescendo na casa dos dois dígitos, como a gente viu, a receita dela, tá perfeito. Isso aqui, em questão de 5, 10 anos, ela já tá num PL de estilo Itaú. Então, realmente é algo que eu acho que não ser um empecilho. Se ela tivesse a 40, 50 PL, já seria um pouco mais problemático. Ela não tem dívida, no caso, ela tem uma dívida líquida negativa, então ela tem mais caixa que dívida, isso é tranquilo. As margens são estáveis, isso é uma maravilha também. E quando eu pego o lucro dela ao longo dos anos, é só um gráfico subindo. O payout que eu falei de 50%. Então, Gustavo, você acha que deveria comprar VEG? Você acha que está num bom preço para comprar VEG? Eu, sinceramente, estou comprando. Eu, quando tem os níveis baixos dentro da ação, quando ela tem esses fundos que eu demonstrei aqui, essas regiões de queda de preço, eu compro. Abaixo ali dos R$ 34,00, mais ou menos, eu estou tentando comprar. Mas aos poucos eu vou fazendo, toda vez que ela cai e ela está abaixo do meu preço estimado médio da minha carteira brasileira, eu compro, né? Tem uma porcentagem que eu quero manter dela dentro da minha carteira. No caso, eu estou sim aportando, acho que é uma empresa muito boa para se aportar e acho que você deveria também fazer sua pesquisa. Pega o site de RI da VEG, dá uma olhada nas apresentações, como eu demonstrei para vocês, vê o fluxo de caixa da empresa, tá saudável, tá legal, compara com outras. Se você gostou da empresa, se você tem um feeling que a empresa pode performar bem, você acha que a linha de negócio dela é boa, não é uma má opção de investimento. Pelo contrário, a empresa ela tem conseguido gerar muito retorno para o acionista. E hoje, uma empresa de tecnologia industrial no Brasil é muito raro. As empresas industriais no Brasil são muito raras de se achar e normalmente têm uma qualidade muito ruim. Elas são muito sensíveis à crise por causa do mercado interno, porque as empresas são difíceis de competir com as empresas lá fora, estadunidenses, europeias, australianas e assim por diante.
Então, eu gosto muito da VEG. Ela é extremamente, digamos, em questão de crise, ela consegue passar crises muito bem. Na crise da Dilma, ela passou super bem, porque ela tem uma receita muito grande vindo em dólar. Então, ela consegue fazer esse spread muito grande. Então, quando o dólar dispara, ela ganha dinheiro. Quando o real dispara, ela também ganha dinheiro, né, proporcionalmente. Então, ela está num mercado crescente. Então, ponto número um, muito importante. Ela tem uma contabilidade muito boa. Outro ponto muito importante, a gestão dela é incrível, ela é gerida, né, os caras que inventaram a VEG, que criaram a VEG, são lá de Jaraguá do Sul, é uma cidade incrível, de Santa Catarina, e ela é muito bem gerida, tem bons gestores. A tecnologia dela é incrível também, ela tem conseguido performar muito bem e desenvolver novas tecnologias, tanto no campo de energia elétrica quanto de tintas e vernizes e transformadores, por exemplo. E agora ela está entrando no mercado de software, então comprando software de indústria 4.0, indústria inteligente, para que as empresas possam cada vez mais se tornar mais autônomas e depender menos do trabalhador manual. Então, a WEG, em termos de empresa industrial, de empresa de tecnologia no Brasil, é uma das melhores para se investir. Fora isso, a gente só vai ter as empresas de software, alguma outra empresa especificamente de crescimento, mas realmente, em termos de tecnologia, a empresa é uma das melhores para se investir e ela, consequentemente, negocia preços um pouco mais caros porque o mercado já precifica isso. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, é só apertar aqui embaixo, me ajuda bastante. Por favor, curta o vídeo, comente aqui embaixo, me ajuda também bastante a dar sequência nesse canal e produzir mais conteúdo, a melhorar o meu cenário, melhorar a minha voz, meu áudio, minha câmera e eventualmente conseguir produzir cada vez mais vídeos para vocês. Eu quero continuar fazendo esses vídeos do Brasil e do mundo inteiro para que você possa investir melhor o seu dinheiro. Então é isso, eu te vejo na próxima.